Olá, pessoal, muito boa tarde. Bem-vindo ao Simpósio Online de Ciências Biológicas e Biomedicina, organizado pelo Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, universidade da qual eu fui aluno. Me graduei com bacharel em biomedicina em 2006 e tenho uma grande satisfação de estar aqui com vocês nesse simpósio, cujo tema Ciência e Saúde em Tempos de Pandemia. Meu nome é Nélio Chaves, eu sou biomédico, como falei. Hoje trabalho e moro nos Estados Unidos, já há mais de 13 anos, fazendo parte do Departamento de Oncologia Molecular do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, um distinguido hospital de câncer, um dos mais conceituados centros de câncer no mundo. Bem, o tema da nossa palestra é Biomedicina, uma profissão global e os seus novos desafios, era pós-Covid. Todos nós estamos envolvidos diretamente com essa pandemia que atingiu todo o planeta. Bem, uma profissão global e seus novos desafios na era pós-Covid. Eu vou agora começar falando sobre os objetivos da minha palestra. O primeiro objetivo é contextualizar a biomedicina como uma profissão global. O segundo objetivo dessa palestra é apresentar alguns desafios que nos esperam no cenário mundial pós-Covid. Por certo, eu não vou conseguir englobar todos os aspectos dessa era pós-Covid, mas alguns que estão dentro daquilo que a gente tem visto na mídia e daquilo que a gente que está no meio laboratorial, no meio envolvido diretamente com a pandemia, pode esperar para o futuro. Bem, eu começo com um texto extraído de um livro que depois se tornou um filme, Alice através do espelho. Em inglês says, "Now here you see, it takes all the running you can do to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that." Traduzindo para o português, aí você vê e toma toda a corrida que você pode dar para permanecer no mesmo lugar. Mas caso você queira chegar a algum lugar mais distante, vai ser necessário correr 2 vezes mais. Será necessário correr 2 vezes mais. Então, pessoal, assim é o mundo que nós estamos vivendo, Embora a pandemia do Covid-19 tenha diretamente atingido a nossa mobilidade social, nossa mobilidade como seres humanos, nós estamos em um mundo que está em evolução constante. Mesmo com as pessoas não tendo essa mobilidade de estarem fora, mas as coisas continuam correndo a passos largos. Através da internet, a gente pode perceber tudo isso. Bem, pessoal, eu gostaria de contextualizar a biomedicina como uma profissão global, e a pandemia do Covid-19 deixa bem claro quão independente nós estamos em termos de globalização, uma nação em relação a outra, todas as coisas que acontecem no mundo, em um país, acabam afetando direta e indiretamente todos os países do globo. Para vocês terem uma ideia, o Covid-19 começou em Wuhan, na China, é um país que nem capitalista tem um sistema, dizemos assim, mais comunista, um sistema como misto. Porém, o que aconteceu lá afetou o mundo inteiro. E como uma profissão global, que é a biomedicina, nós diretamente fomos afetados, porque trabalhamos com o diagnóstico em si. Então, a biomedicina é uma profissão global, como todas as profissões da área de saúde, e isso foi sentido de forma mais acentuada agora nessa pandemia do Covid-19.
Um conceito básico de globalização, aquilo que todos nós já sabemos, porém gostaria de enfatizar de uma forma mais educativa, que globalização é a interação cultural, científica, social, econômica e política entre os países. Todos os países estão em interação constante, seja ela cultural, científica, social, econômica e política. Nós estamos vivendo um momento conhecido por todos como a terceira revolução industrial. Essa revolução tecnocientífica informacional é algo que começou há alguns séculos, não séculos, mas alguns anos atrás, e nós estamos vivendo nesse momento. O que é essa revolução tecnocientífica informacional? É algo que engloba a relocação de mão de obra qualificada e a unificação do conhecimento, ou seja, em todo o globo nós estamos vivendo esse momento em que as pessoas qualificadas são relocadas para diversas partes do globo e existe o consenso da unificação do conhecimento para que essa obra de mão qualificada possa se relocar para as mais diversas partes do planeta, levando assim o conhecimento adquirido que pode ser utilizado em outro lugar. Sabia você que o profissional de laboratório, o profissional de laboratório é uma das profissões em alta demanda do mundo globalizado, o que deve aumentar ainda mais com a crise gerada pela pandemia do Covid-19. Quando eu falo profissional de laboratório, estou englobando as diversas áreas de atuação do biomédico em laboratório, não especificamente nos testes laboratoriais, mas na imagem, nas outras áreas de atuação do biomédico. Enfim, esse profissional e todos aqueles que atuam no laboratório têm uma demanda muito alta no mundo globalizado, o que possivelmente vai ser muito mais acentuado com a crise gerada pela Covid-19. Somente 2% do que é gasto no sistema de saúde são com os testes laboratoriais. Mas 70% das decisões médicas provém destes dados gerados pelo laboratório. E é mais acentuado ainda quando nós focamos somente nos dados que são produzidos pelos testes laboratoriais. 94% das informações que o médico tem do paciente são geradas pelos testes laboratoriais. Então, existe um espaço gigantesco, entre aquilo que é gasto e aquilo que é revertido como digamos assim, que é revertido em lucro em relação ao laboratório clínico. Veja você, somente 2% do que é gasto no sistema de saúde é relacionado aos testes laboratoriais, sendo que este produz 70% dos dados que vão auxiliar o médico no diagnóstico ou no tratamento dos pacientes. Covid-19 expôs a falta de profissionais de laboratório. Aqui nós vemos uma foto do presidente Trump visitando um laboratório e agora começa-se a sentir realmente a necessidade que esse profissional faz, principalmente em um tempo de pandemia como esse que nós tivemos agora. Você sabia que a Covid-19, principalmente aqui nos Estados Unidos, o grande problema não foi a falta de insumo, de material para realizar os testes do Covid-19, mas a falta de profissionais para realizá-los? Nós somos hoje, nos Estados Unidos, um pouco mais de 300 mil profissionais, para uma população de aproximadamente 350 milhões de habitantes. Você vê aí a diferença? Então, o que eles falam em inglês, que existe nos Estados Unidos, no Canadá, alguns países da Europa, o que se fala um shortage, ou seja, está faltando
profissionais de laboratório. A demanda está crescendo cada vez mais e esse profissional ele não está vindo para o mercado para essa grande demanda que está sendo exigida. Aqui você vê a foto de uma pessoa que está saindo de um laboratório, é um fator que tem preocupado muito, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, são aquelas pessoas que estão se retirando, aqueles profissionais de laboratório que já atuam há muito tempo, eles já estão, a média de idade nos Estados Unidos, Canadá e muitos países da Europa é que os profissionais de laboratório estão acima dos 40 anos. Então, existe aí uma perspectiva, ou seja, uma projeção que em 2025 vai haver uma crise muito grande na área de laboratorial devido à falta de profissionais de laboratório. O que isso pode gerar, principalmente agora, depois da crise do Covid-19? Como você vê na foto à direita, é que você vai ter poucos profissionais com muito trabalho a fazer. Então, poucos profissionais e uma gama de trabalho a ser realizado, o que pode acarretar em pessoas não se interessando pela profissão ou pessoas que estão indo para outro campo. Então, isso é, de certa forma, preocupante para o futuro. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, graduam-se na área de laboratório, englobando todas as áreas, cerca de mais de 5.000 alunos por ano, e a demanda, o que o mercado está exigindo, já está chegando perto dos 10 mil. Dos 10 mil pessoas são exigidas no mercado e somente 5.000 estão se graduando anualmente. E isso, com o passar dos anos, vai gerando um déficit que preocupa muito. Não vai demorar muito que essa questão chegue ao Congresso americano para que outras medidas sejam tomadas para incentivo a pessoas que estão saindo do ensino médio a começarem a buscar, a terem interesse para a área laboratorial. Então, já estão aí aventando a possibilidade de fazerem advertising, que se fala em inglês, seria propagandas, chamando o profissional, mostrando da importância que o profissional de laboratório tem no meio médico, no meio acadêmico, na educação, trazendo essas pessoas, atraindo essas pessoas para o mercado de trabalho, para que elas tenham interesse. Bem, pessoal, devido a essa falta de profissionais e outros fatores, principalmente agora nessa era do Covid, espera-se que a era pós-Covid seja um pouco preocupante no sentido dos profissionais de laboratório. E nessa segunda parte eu queria elencar alguns problemas que possivelmente nós iremos enfrentar. Nós devemos estar atentos para aquilo que virá depois que toda essa onda do Covid-19 passar. E o que eu vou falar vai englobar um pouco a profissão no sentido do laboratório clínico, na pesquisa e também no ensino, Seria aí as 3 áreas de atuação gerais que nós, biomédicos ou biólogos também, acabam se enveredando uma vez que graduados. Eu trago aqui uma reportagem da revista Forbes, uma das revistas mais conceituadas no mundo, no que tange aos negócios, ao business, como se fala em inglês. E a revista Forbes trouxe como tema a necessidade do laboratório, do profissional de laboratório, do medical, como nós somos conhecidos aqui, Medical Laboratory Scientist or Technologist, de combater, no sentido de combater a pandemia, a necessidade que existe desse profissional de laboratório. Como no artigo eles estão falando, é um artigo de um virologista, Rodney Rod, ele é um virologista que trabalha na Universidade do Texas,
E ele então trouxe para o meio dos negócios, né, através da revista Forbes, um alerta em relação aos profissionais de laboratório que estão agora em grande demanda, principalmente nessa era que nós tivemos aí a pandemia do Covid-19. E um fator importante é que não só a Forbes, como várias outras revistas, estão trazendo à tona este profissional que até então estava por detrás das cenas, era um profissional que estava trabalhando atrás das cortinas, como se fala, né? E agora o mundo está com os olhos em nós. A pandemia do Covid-19 trouxe a atenção do mundo para determinados tipos de profissionais que são importantíssimos para a manutenção desse sistema, né, que nós vivemos. Porque nós sabemos que o sistema não funciona se as pessoas não estiverem saudáveis, né? O mundo está de olho em nós. E um dos textos que me chamou mais atenção nessa reportagem da Forbes, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, eu vou traduzir simultaneamente para o português, mas diz que esse profissional está saindo de trás das cortinas e diz que durante a pandemia do Covid-19, o mundo começou a voltar os seus olhos para o profissional de laboratório. Aqueles, né, que estão nessa profissão, uma profissão que é considerada sempre está atrás das portas, né, do Biohazard Label, que seria aquele símbolo lá de alta segurança, né, de risco biológico. O tempo finalmente chegou para que o olhar público e também dos profissionais de saúde entendam a importância que esse profissional tem em salvar vidas. E ele finaliza com um texto dizendo assim: coloque somente nessa projeção, o profissional de laboratório médico é aquele médico do médico, né? Dando aí a importância que o profissional de laboratório tem em dar o diagnóstico, auxiliando o médico no tratamento ou até mesmo no diagnóstico do paciente. Então, o mundo está de olho em nós, né? O CDC, o Centro de Doenças, de Controle de Doenças dos Estados Unidos, começa já a projetar aqui que nós somos heróis, que estamos não fingindo, mas a palavra disguised em inglês seria escondidos por trás de um lab coat, que seria o nosso jaleco. São heróis que estão entre nós, disfarçados por trás de um lab coat, ou seja, um jaleco, né? Isso foi há poucas semanas atrás, né, na Semana do Profissional de Laboratório, que o CDC começou a apresentar esses tipos de super-heróis, que agora foi muito evidenciado, né, com essa crise do Covid-19. E o que isso traz para o futuro, para a era pós-Covid? Isso nos traz muita responsabilidade, porque agora a cobrança sobre nós vai ser muito maior. O mundo agora passou a nos enxergar, passou a nos olhar com outros olhos, aquele profissional que estava lá trabalhando por trás das cortinas. O mundo agora vê quão importante é esse profissional. E isso vai trazer para nós um senso de responsabilidade muito grande. Até porque está vindo muito à tona agora o que tem sido a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos. Você sabia qual é? Pense em várias doenças, né? Pense aí em ataque cardíaco, pense em diabetes, pense em acidentes, né, de trânsito, pense aí nas doenças virais que causam morte, pense aí em todas as pandemias. Interessante, você sabia qual é a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos? Pasmem, né? A terceira maior causa de morte nos Estados Unidos é o erro médico. Você talvez tenha ficado impressionado com isso, mas é verdade. E esse erro médico engloba o erro laboratorial.
pasmem com essa informação, mas quase todas as pessoas nos Estados Unidos que se dirigiram ao médico, quase todas elas, pelo menos uma vez na vida, tiveram um erro de diagnóstico. E isso é muito sério. E isso tem vindo muito à tona agora com essa pandemia do Covid-19. E está aí a responsabilidade que o profissional de laboratório começa a ter sobre os teus ombros de dar um diagnóstico de precisão, não induzindo o médico a dar um tratamento errado ou não dar um tratamento quando necessário. Vejam aí a nossa responsabilidade. Todos vocês possivelmente já ouviram falar de um médico que esqueceu, né, um instrumento cirúrgico dentro de um paciente. Todos vocês possivelmente já ouviram falar de uma pessoa que saiu para arrancar uma vesícula em uma cirurgia e saiu sem uma perna. Isso são erros médicos. Mas se ouve pouco falar dos erros laboratoriais, e eles são muitos. É muito fácil cometer um erro. Para quem trabalha em laboratório, na bancada, no dia a dia, sabe disso. Eu tenho 14 anos de profissão e todos os dias eu tenho que estar colocando a máxima atenção naquilo que eu faço para que eu não cometa erros, porque é muito fácil. Principalmente para a geração iPhone, né? Essa nova geração que está vindo aí, uma mão na pipeta e outra no celular, uma distração, um paciente errado, um teste errado, um diagnóstico errado. Então você está vendo a responsabilidade que você, profissional de laboratório, englobando todas as áreas do laboratório, tem em prestar um serviço de qualidade, em dar um diagnóstico de precisão, e é isso que se espera e vai se esperar muito mais do profissional de laboratório na era pós-Covid. É que nós sejamos precisos, nós sejamos exatos, que o médico receba um report, receba um dado que realmente vá diretamente ao ponto, ao target, como nós falamos em inglês, né? Que nós sejamos certos, acurados, né? Não na nossa interpretação, mas no nosso diagnóstico final. Também gostaria de enfatizar outro fator que se espera para a era pós-Covid é a colisão. E isso aí engloba a área de pesquisa e também as universidades e tudo mais. O que nós estamos presenciando estamos presenciando atualmente nessa era pós-Covid é algo inédito na história da ciência, na história da humanidade. E a coalizão é uma delas. Coalizão são vários grupos, muitas vezes até grupos que competem entre si, se unindo em prol de uma causa comum. Eu trouxe aqui uma reportagem de um canal americano, CNBC. A Moderna, uma empresa privada, se uniu ao NIH, que é o Centro Nacional de Pesquisas dos Estados Unidos, para achar uma solução para o Covid-19. Essa é uma coalizão inédita de uma empresa privada com o setor público, buscando a cura, uma vacina para o Covid-19. E pasmem vocês, algo inédito aconteceu na história da humanidade. Vocês sabem que, para o desenvolvimento da vacina, muitos professores aí vão concordar comigo, com clinical trials, né, com ensaios clínicos, isso toma de 5 a 10 anos. Isso é algo assim inimaginável o que aconteceu nessa coalizão entre a Moderna e o NIH. Em apenas 42 dias do sequenciamento genômico do vírus até o primeiro ensaio clínico de uma vacina. 42 dias. Algo que no passado nos tomava 5 a 10 anos, desde, né, do início de uma pandemia até a produção de vacina em grande escala, 5 a 10 anos. Hoje
em 42 dias, nós conseguimos sequenciar o genoma desse vírus e já começar ensaios clínicos de vacinas. Imaginem vocês. E essa coalizão é algo que começou agora com a Covid-19 e possivelmente vai se estender por muito tempo. Olha só que coisa linda aconteceu aqui nos Estados Unidos, ou seja, em duas multinacionais, a GSK e a Sanofi, duas produtoras de vacina em grande escala, competidoras entre si, né, competidoras ferrenhas entre si, se uniram, fizeram uma coalizão para tentar achar uma vacina contra o Covid-19. E foi muito bonito quando os dois CEOs dessas companhias, em uma live, né, na internet, anunciaram: hoje, para o bem da humanidade, nós estamos nos unindo, dois competidores, estamos nos unindo para tentar encontrar uma vacina contra o Covid-19. Esse e outros vários exemplos estão chamando a atenção do mundo para a necessidade que nós temos de unir o nosso conhecimento no sentido de ajudar o próximo, porque todos nós sabemos, como eu falei aqui anteriormente, que se o ser humano, se a pessoa não estiver saudável, isso não é interessante, né? O sistema vive de pessoas saudáveis. Às vezes nós vemos essas teorias aí conspiratórias dizendo que existe uma conspiração para a redução populacional do mundo. Eu acho que isso não é uma equação que não fecha, porque todas as empresas, as multinacionais, elas têm interesse em números, né? Quanto mais pessoas você consegue movimentar o sistema, quanto menos pessoas, o mercado consumidor ele fica muito volátil e você não tem sustentabilidade. Então é uma equação que não fecha no final, essa teoria conspiratória da redução populacional. Mas as empresas estão se unindo, não só empresas farmacêuticas, mas empresas de outros setores também. Ontem eu li uma reportagem da Microsoft se unindo com a Amazon se unindo com hospitais dos Estados Unidos, numa coalizão multilateral, multidisciplinar, no sentido de encontrar uma solução para o Covid-19. Então, isso é muito bonito, isso principalmente para aqueles que vão se enveredar para a área da pesquisa, onde a individualidade ela é muito acirrada, né? Você faz uma pesquisa e você tenta ao máximo não ter aí alguém para contribuir com você, para que você receba todo o mérito final. Eu acho que isso vai começar a ser um pouco questionado agora nessa era pós-Covid, e nós temos que unir nossas forças, né? Nós temos que deixar o ego de lado, nós temos que deixar tudo isso que tenta enaltecer somente a um, mas fazer tudo isso em grupo, né? E essas coalizões que estão sendo feitas são exemplos que nós devemos seguir para o nosso futuro na era pós-Covid. Outra coisa que nós devemos enfatizar é a ciência translacional, né? Translational Science, como se fala em inglês. O que é a ciência translacional? Ciência translacional é quando a clínica médica ela sai um pouco do consultório, ela vê o que a sociedade está fazendo, as mudanças que estão acontecendo, mais a observação clínica que é feita dentro, né, do ambiente médico, e ela começa a associar uma coisa com a outra e buscar de forma multidisciplinar todas as coisas que vão melhorar, né, o tratamento, melhorar a clínica do paciente e trazer isso para dentro dos hospitais, para dentro dos consultórios. A ciência translacional está num movimento muito grande agora com a Covid-19, né? O que a sociedade tem pensado, o que eles estão fazendo, o que pode ser utilizado dentro da clínica. E tudo isso, na era pós-Covid, nós vamos ver coisas novas acontecerem, né? Toda essa dinâmica populacional, essa dinâmica de movimento que nós estamos vendo, né? De distanciamento das pessoas, de precaução na transmissão do vírus. Tudo isso está sendo observado pela ciência translacional e possivelmente vai ser trazido para dentro dos hospitais, para dentro dos consultórios médicos. A ciência translacional, nessa era pós-Covid,
vai modificar muita coisa dentro do aspecto clínico, dentro do aspecto médico, em todas as áreas da ciência voltada para o bem-estar do ser humano. E nós também podemos citar aqui a automação. A automação já estava em uma crescente, né, no mundo globalizado, principalmente agora com a era do Covid-19, até porque, como eu falei no começo, pessoal, nós tivemos um grande problema, não pela falta de insumos, mas pela falta de profissionais para realizar os testes do Covid-19. Isso é impressionante. E agora o mundo vai pensar, poxa, se nós tivéssemos automação, né, que pudéssemos adaptar ao Covid-19, isso daí nós poderíamos acelerar a produção desses testes, desses diagnósticos. Então a automação ela vai tomar um pico muito alto. O que já vinha numa crescente vai agora, com certeza, depois da era Covid, vai voltar a todo vapor. E nós, como profissionais de laboratórios, não podemos ser ludistas. Ludismo é um movimento que surgiu na Inglaterra, né, logo depois da Revolução Industrial, as pessoas achando que as máquinas iam tomar o lugar deles e saíam, né, existem relatos históricos, as pessoas saíam pelas ruas tentando localizar onde é que tinha uma máquina para arrombar e destruir essas máquinas, porque estavam tendo-as como inimigos das pessoas, né? E nós, como profissionais de laboratório, não devemos ter essa visão ludista da automação, mas sim nos adaptar a essa nova realidade que está surgindo e que vai se acentuar mais ainda depois da era Covid. Nós vemos aqui o exemplo de um robô, né? O conhecido foi usado muitos anos atrás para fazer um sanduíche, né? O robô Da Vinci. O único problema é que ele gastou 8 horas para fazer um sanduíche de presunto e queijo, né? Mas esse tempo já está sendo bem reduzido. A automação é uma realidade, pessoal, e todos nós estamos cientes disso. Aqui nós vemos, né, o futuro biólogo, biomédico, trabalhando num laboratório. Na era Covid, imagine você, muitos profissionais de laboratório não puderam ir para o laboratório que trabalham agora. Isso foi evidenciado muito aqui nos Estados Unidos. Falta de transporte público, né, para aqueles que só se locomovem com transporte público. A redução no fluxo de carros nas estradas devido a alguns estados que não permaneciam que a pessoa estivesse em determinado horário na rua. Então, se o profissional não pode chegar até o laboratório, mas se tem um robô lá trabalhando e essa pessoa pode dar um comando, imagine você. Então, a robótica é algo já real e que vai tomar um pico muito grande depois da era Covid. O robô, ele joga ping-pong sem parar, né? No caso desse robô aí, ele não cansa, usando aqui o ping-pong só como exemplo, mas nós temos uma carga horária estabelecida, aqueles que trabalham 8 horas têm um horário regular, alguns trabalham mais, mas a pessoa precisa parar para descansar. O robô não, ele só precisa de uma manutenção e depois ele pode dar conta do recado por um tempo indefinido, né? Então, a era pós-Covid vai trazer muitas novidades em relação à automação. E a educação, principalmente, num evento como esse, né, que tem o sentido educativo, a educação é algo que já se pensava, né, e nós, com o Covid-19, pudemos presenciar isso, o fato de não podermos estar presente numa sala de aula. O treino virtual já é algo que tem sido usado pelo Exército Americano há algum tempo, já tem sido utilizado em alguns hospitais aqui nos Estados Unidos, em cirurgias robóticas que são feitas através do treino virtual, né? E já estão tentando implementar, já estão pensando em usar isso em laboratórios, né? Você tem um tubo de ensaio ali, você fazer o seu treinamento, né? Uma pipeta virtual, um tubo de ensaio virtual, você fazer todo o seu treinamento virtual, se você não pode estar no ambiente físico da universidade, você pode fazer todo o seu treinamento virtual e quando tiver a oportunidade, fazê-lo no mundo real, né?
Então, isso é uma realidade que vai se acentuar muito depois de tudo isso que nós presenciamos com o Covid-19, das pessoas não poderem estar presentes numa sala de aula. E a educação já começa a tomar um novo rumo, né? A educação virtual, o que já vinha sendo aí desenvolvido, agora existe uma projeção de que isso tome um rumo ainda maior depois da era Covid. E o ensino à distância, que muitos de vocês já estão familiarizados, né? E muitos professores estão utilizando, inclusive, nessa palestra que eu estou dando, é o ensino à distância, né? Então, utilizando aí os recursos tecnológicos para alcançar você no conforto da sua casa. E o ensino à distância já vinha em alta no mundo, aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, com isso que foi presenciado, né, das pessoas terem que ficar dentro de casa, como muitos de vocês estão até hoje, nós aqui também, saindo ainda, né, para fazer coisas essenciais, não poder ir à escola, mas poder continuar o seu ensino à distância. E isso, com certeza, a era pós-Covid vai trazer à tona novamente a necessidade do ensino à distância, né? E vamos ver o que nos espera em relação a isso. Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu gostaria de trazer para vocês em relação ao que nos espera nessa era pós-Covid, enfatizando o fato do biomédico, né, o biólogo, todos aqueles que trabalham na área laboratorial serem profissionais do mundo globalizado, em alta demanda, trazendo para vocês tudo aquilo que nós podemos esperar desta era pós-Covid e dizer que o mundo está ao seu alcance, né? Nós estamos conectados em todas as partes do mundo, tudo que acontece em um país afeta o outro, como nós dissemos, e você que é profissional de laboratório saiba que você é um profissional extremamente essencial neste mundo globalizado para manter as pessoas com saúde, para dar o diagnóstico correto, para direcionar o médico no tratamento. Vocês da nova geração que estão chegando aí, procurem se aperfeiçoar, procurem saber que, mesmo que você vá para outro país, esse conhecimento que você está adquirindo, ele vai ser utilizado de forma a ajudar a humanidade, de forma a fazer com que as pessoas vivam mais, né? Porque, como eu disse, o sistema não se sustenta se as pessoas não estiverem saudáveis, se o diagnóstico não for correto, se o médico não der o tratamento correto, se essa pessoa for acamada por um tratamento errado, se essa pessoa estiver acamada por um tratamento que não foi direcionado por um diagnóstico errado. Então, toda essa responsabilidade você tem, mas saiba que o mundo está ao seu alcance e que você é um profissional de extrema valia para um mundo globalizado. E eu gostaria de terminar com um tema que nos é muito comum para nós, UESCianos, in autum. Talvez até você que estude na UESC não saiba o que significa in autum. É um termo em latim bem interessante, que ele tem um duplo sentido. Ele tem um sentido de sugestão, mas também tem um sentido imperativo. Cavalgue para as alturas. Busque as alturas. Marche para as alturas, em alto. Que seja esse sempre o seu desejo. Não numa forma sugestiva, como o tema às vezes sugere, mas uma forma imperativa. Cavalgue para as alturas, em alto. É assim que nós devemos ser, como profissionais biomédicos, como profissionais biólogos, como profissionais da área de laboratório, como professores, como pesquisadores, em alto, sempre para as alturas, pois foi para isso que nós fomos chamados. Saudações a todos, prazer muito grande estar com todos vocês, alegria imensa, obrigado pelo convite. Esse é o grupo que eu trabalho, no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, o laboratório que eu trabalho. E é isso aí, pessoal. Tenho aqui as minhas referências utilizadas durante essa palestra, agradecendo a doutora Maria Arcila, minha chefe, que me deu boas sugestões, Brian Murphy, engenheiro de automação, e aqui estão os sites de referência para todos vocês. E assim eu acabo minha fala, minha palestra,
Muito obrigado a todos pela oportunidade. Continue aí com esse evento maravilhoso. Nos vemos em uma outra oportunidade, tá bom, pessoal? Um grande abraço. Grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Saudações biomédicas, saudações uesquianas.